Nos últimos capítulos da novela O Rei do Gado, Bruno sonhará com a sua avó Marieta, onde ela mostra o local que a medalha de seu filho está. Após compartilhar com Luana que coisas estranhas andam acontecendo na casa, Bruno percorrerá o cafezal em busca do amuleto. Ao encontrá-lo, ele presenteará Jeremias, que ficará emocionado com a atitude. Os dois terão uma conversa séria e concluirão que o melhor que eles podem fazer é acabar de uma vez por todas com a rixa entre os Mezenga e Berdinazzi. Judite afirmará para Luana que ela é a responsável pela união dos dois. Tudo começa quando Luana comenta com Bruno: "Meu pai falava que ninguém fazia pão como a avó Marieta. Mas sabe, eu tava lidando na massa para fazer o pão e parecia que tinha alguém ao meu lado, me ensinando, falando nos meus ouvidos." Bruno diz: "Bobagem. Você aprendeu com a sua mãe." Luana retruca: "Não foi não. Eu só achei estranho, como se a minha avó que me ensinou." Bruno diz: "Sabe, hoje eu sonhei com a avó Marieta. Ela nunca gostou de mim." Nesse momento, Marieta aparece no fundo e sussurra: "Eu gostava sim." Bruno continua: "Gostava nada. Só falava no tio Bruno e num filho que ele tinha deixado na Itália. Ela partiu desse mundo sentada numa cadeira, segurando a medalha do tio Bruno e a carta, onde ele avisava que seria pai. Ela foi enterrada segurando a medalha e a carta, porque ela não largava delas." Cabisbaixa, Luana diz: "Para de falar essas coisas tristes." Aos risos, Bruno fala: "Mas a minha mãe falava que a avó Marieta desenterrou a medalha do meio do cafezal, sem o vô Giuseppe saber. Inclusive, foi ele que enterrou a medalha, achando que o tio Bruno ia nascer de novo. Coitado." Desconcertada, Luana comenta: "Vamos mudar de assunto, por favor." Desesperada, Marieta comenta: "Desenterra aquela medalha. Libera o tio, que te deu o nome dele." Após pensar alguns segundos, Bruno comenta: "Sabe a bobagem que me passou na cabeça? Eu desconfio que a medalha está no meio do cafezal." Assustada, Luana diz: "Que besteira." Bruno retruca: "Eu tô dizendo isso porque o povo aqui costuma dizer que de noite costuma aparecer um vulto no meio do cafezal, carregando uma vela acesa na mão, procurando ninguém sabe o que. E dizem que dá pra ouvir até o choro dele, enquanto ele caminha. Pode ser uma bobagem, mas ninguém quer trabalhar aqui por causa disso. Mas se eu tivesse uma ideia onde que o vô Giuseppe tivesse enterrado, eu buscaria essa medalha." Marieta sussurra: "Você vai saber." No dia seguinte, pela manhã, Bruno se aproxima de Luana e fala: "Essa noite eu tive o mesmo sonho com aquela mesma mulher, enterrando o mesmo estojo no mesmo lugar, no meio do cafezal." Luana comenta: "Você ficou impressionado." Bruno diz: "É muito estranho eu sonhar todo dia o mesmo sonho." Luana questiona: "Você está pensando na medalha?" Bruno responde: "Eu tô." Luana comenta: "Mas você tinha falado que essa medalha foi enterrada com a avó Marieta." Bruno retruca: "Disso eu tenho certeza, mas no meu sonho é aquela mulher que enterra aquele estojo. Depois ela mostra pra mim o lugar e desaparece." Luana pergunta: "E como é essa mulher?" Bruno responde: "Parece a avó Marieta. Você não conhece ela.
Mas eu me lembro dela sentada naquela cadeira, na casa de meus pais. Isso está me deixando encafifado. Na verdade, tem acontecido muita coisa estranha, que me deixa muito encafifado. Surpresa, Luana questiona. Mas o quê? Bruno responde. Aquele piano tocando sozinho à noite, aquela garrafa caindo em cima de mim lá na venda, sem nenhuma explicação. Nervosa, Luana fala. Aconteceu uma coisa estranha comigo também. Outro dia, nosso filho estava chorando, e quando eu acordei, eu vi o meu pai na beira do berço, olhando para ele, e ele parou de chorar. Em choque, Bruno comenta. Você devia de estar sonhando. Luana retruca. Não sei se era sonho, mas pode até ter sido. Mas era o meu pai, mais moço. Parecia tão feliz olhando para o neto dele. Respirando fundo, Bruno diz. Eu acho que eu vou correr naquele cafezal. Luana questiona. Vai fazer o quê? Bruno responde. Eu vou tirar essa cisma que esse sonho me deu. Pode parecer besteira minha, mas eu vou tirar essa história a limpo. Imediatamente, Bruno parte para o cafezal e se pergunta. Onde será esse local do sonho? Onde será? Se eu ver, eu reconheço. Aquela medalha não pode estar enterrada aqui. Ela foi enterrada com a nona Marieta. Mas eu vi, no sonho, ela enterrando aquele estojo. Será que no estojo tem outra coisa, sem ser a medalha? Ofegante, ele continua a caminhar pelo cafezal, e quando ele está quase desistindo, ele encontra um campo aberto e arregala os olhos. Em choque, ele fala. É o lugar do sonho, meu Deus. É aqui. Não pode ser coincidência. É aqui. De longe, Marieta o vigia, e de repente, Bruno encontra uma flor no meio do campo. E com um sorriso no rosto, ele diz. É aqui. Aqui que está enterrado aquele estojo. Sem pensar duas vezes, Bruno começa a cavar, até que ele encontra o estojo, já envelhecido pelo tempo. Emocionado, ele comenta. Eu achei! A medalha de herói do tio Bruno. Às pressas, ele corre de volta para sua fazenda e grita. Luana, eu achei! De longe, Marieta e Giuseppe se enchem de orgulho de seu neto. Em choque, Luana comenta. Minha Nossa Senhora! Bruno fala. Tava lá enterrada onde a avó Marieta me falou no sonho. O estojo e a carta, que veio da carta, viraram pó. Luana questiona. O que você vai fazer com ela? Bruno responde. Vou devolver para o maledito. Era o irmão dele. Luana pergunta. Mas como foi parar no cafezal? Bruno responde. Eu não sei. Isso não tem explicação. Nesse momento, Marieta vai até o berço de Felipe e pega o seu bisneto nos braços. Emocionada, ela diz. Agora podemos ir, Giuseppe. Giacomo fala. Meu neto é um Berdinazzi Mezenga, como o padre dele. Giuseppe comenta. Ele vai ser o rei de tudo. Colocando Felipe no berço, Marieta, junto com o seu marido e filho, finalmente conseguem descansar em paz. Mais tarde, Bruno chega na fazenda de Jeremias e grita pelo seu nome. Quando Berdinazzi aparece, ele pergunta. Mas o que foi? Que você quer aqui, maledito? Bruno responde. Eu vim aqui para a gente conversar. Jeremias retruca. Só vai conversar comigo se me botar preço naquela sua fazenda. Bruno comenta.
Não foi por isso que eu vim aqui. Jeremias fala. Então você não vai entrar aqui. Como eu não entrei na sua casa. Bruno diz. É sobre a medalha que seu irmão ganhou na guerra. Ao ver a medalha, Jeremias entra em choque e se aproxima para ver melhor. Incrédulo, ele pergunta: Onde você encontrou isso? Bruno responde: Enterrado no cafezal. Eu achava que essa medalha tinha sido enterrada com a avó Marieta, lá em Goiás. Jeremias comenta: Então, mas como é possível isso? Bruno responde: Foi a avó Marieta que me mostrou ela. Surpreso, Jeremias questiona: Você viu ela? Bruno responde: Só em sonho. Foi no sonho que ela me mostrou o lugar. Jeremias questiona: E por que me entregou isso? Bruno responde: Porque era do seu irmão. E porque a avó Marieta queria que eu fizesse isso. Emocionado, Jeremias diz: Vá bene. Entra, filho. Judite fica surpresa ao ver Bruno e Jeremias juntos. E quando os dois se sentam para conversar, ela os deixa a sós. Respirando fundo, Jeremias questiona: Como é o teu nome? Desviando o olhar, Bruno responde: Bruno B. Mezenga. Jeremias questiona: E o que quer dizer esse B? Respirando fundo, Bruno responde: Berdinazzi. Jeremias retruca: Eco, Berdinazzi Mezenga. Agora a gente começa a conversar. Fala, filho, de todas as mágoas que você tem desse teu tio. Fala de tudo que você sempre sentiu no teu coração. Chateado, Bruno diz: Eu não quero conversar sobre isso agora, tio. Mesmo porque o tio já tá cansado de saber de todas as mágoas que os Mezenga sempre tiveram dos Berdinazzi. Jeremias comenta: Vá bene, vá bene. Então pulamos esse pedaço. Eu quero acabar de vez com essa briga. Você foi lá? Você viu aquela maledita cerca? Ela estava no lugar certo? Bruno responde: Eu fui, mas eu não sei dizer se ela estava no lugar certo, porque eu não sei onde começa e onde acaba as terras dos Mezenga e dos Berdinazzi. Jeremias fala: Eu também fui lá, mas tinha tanto mato em volta. Bruno pergunta: O tio tá querendo discutir sobre a cerca agora? Jeremias responde: Não, o que eu quero é que você me ajude a derrubar ela. Em choque, Bruno questiona: Derrubar? Pra quê? Jeremias responde: Pra juntar nossas terras. Juntar tudo que Deus deu para a gente em que esta vida maledita. Bruno questiona: Juntar tudo? Jeremias responde: Tudo, tudo. Você não é o rei do gado? Eu não sou o rei do café e das vacas leiteiras? Pois então, filho, vamos juntar tudo que deu Deus para a gente. Porque nós somos rei de coisa nenhuma em que esta vida. Juntar para dividir. Deus te deu fortuna e filho, e a mim somente fortuna. Confuso, Bruno pergunta: Mas o tio está querendo o quê? Jeremias responde: Eu quero fazer meu herdeiro aquele bambino que você tem na sua casa e que você não me deixou ver. E também a Luana, a Marieta. Isso eu devo ao meu irmão Giacomo Guilherme. Mas tem uma coisa. Bruno questiona: O quê? Jeremias responde: Eu vou fazer tua filho e tua filha minha herdeira também. Mas tem uma condição para isso. Bruno questiona: Que condição? Jeremias responde: Você também tem que dividir do que é teu, do jeito que eu estou fazendo.
Qual é mesmo o seu nome? Quando Bruno responde, Jeremias diz: Então nós vamos começar a derrubar aquela cerca. Que e agora? Com um sorriso de orelha a orelha, Bruno questiona: O tio não quer conhecer o bambino que eu tenho em casa? Jeremias responde: Eu tô querendo isso há muito tempo. Momentos depois, Bruno chega na sua fazenda, acompanhado de Jeremias. Quando Luana o vê, seus olhos se enchem de lágrimas e ela o convida para entrar. Quando Jeremias pisa na casa que cresceu, memórias invadem a sua mente e ele comenta: Casa minha. Nem acredito que eu estou aqui. Bruno diz: A casa é sua, tio. Emocionado, Jeremias fala: O mundo pode dar tantas voltas que esta vida e cair no mesmo lugar. Mudou muito pouco aqui, Deus santo. Se eu fechar meus olhos, eu posso ouvir minha mãe falando na cozinha, meu pai gritando com a gente, meu irmão Giacomo discutindo com o Bruno por qualquer besteira, e a minha Zoele, minha irmã Giovanna, cantando aquelas cançonetas quando ela estava feliz da vida. Excuse me. E tu, filho, onde está? Enxugando as lágrimas, Luana responde: Vem comigo, tio. Ao vê-lo, Jeremias se encanta e pergunta: Qual o nome dele? Luana responde: Felipe Berdinazzi Mezenga. Jeremias comenta: Eco, Berdinazzi comenta. Mas é mesmo um Berdinazzi. Aos risos, Bruno fala: Mas é um Mezenga. Jeremias diz: Mas parece mais um Berdinazzi. Bruno comenta: Vá bene, ele é a sua cara, tio. Luana entrega o seu filho para Jeremias segurar, e ao pegar seu sobrinho neto nos braços, ele sente que finalmente está em casa. Mais tarde, Jeremias e Bruno vão dar uma volta no cafezal e a sós, Judite comenta: Parece milagre, não é mesmo? Luana responde: Eu nem estou acreditando. Judite diz: Foi você que juntou os Berdinazzi e os Mezenga. Quando Deus te salvou, quando aquele caminhão rolou na ribanceira com a sua família toda e só sobrou você, Deus sabia o que estava fazendo. Se não fosse você, não teria acontecido essa história toda. Luana comenta: Meu amor pelo Bruno começou quando ele mandou abater aquele boi para o povo do seu Regino comer. Quando ele mandou feijão, arroz e água para aquele povo. Eu gosto demais dele. Com um sorriso no rosto, Judite fala: Eu gosto demais do seu tio maledito. Luana retruca: Não existe mais tio maledito. Tempos depois, Bruno e Luana se casam, numa grande festa, em celebração da união entre os Mezenga e os Berdinazzi. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.